Buenas, moçada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Masterclass em captação de imóveis. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonatas Rosa, sou corretor de imóveis, atuo no mercado imobiliário desde 2005, passando aí desde o popular até o alto padrão, o imóvel de terceiros, lançamento, preço de custo, sistema de cotas, várias modalidades diferentes. Atuo ainda no mercado imobiliário, treino algumas equipes e desde 2015 para cá eu venho gerando conteúdo gratuito para outros corretores e para pessoas que estão interessadas em ingressar no mercado imobiliário. E nesse tempo tem algumas perguntas que eu ouço com uma certa frequência e eu vou citar algumas delas que elas têm algo em comum. 3 perguntas básicas. Como que eu comecei como corretor de imóveis? O que eu faria se eu começasse de novo hoje? E o que eu recomendo para quem está iniciando no mercado. Então, especialmente para você que tem alguma dessas dúvidas aí, para você que está pensando em ingressar no mercado imobiliário ou está iniciando no mercado imobiliário, às vezes caiu de paraquedas, ainda está um pouco perdido ou perdida, não sabe para onde começar. Vamos partir do seguinte princípio. Basicamente, o que nós precisamos para ter resultado como corretora de imóveis? São 3 pontos básicos. Você precisa ter o cliente, você precisa ter o produto para vender para o cliente e você precisa ter o conhecimento. E daí que eu digo da importância da captação de imóveis. Por mais que tem corretores que não gostam de captar imóveis, eu conheço vários corretores que trabalham só com a captação, que nem trabalham com a venda e conseguem viver bem com comissões de captação de imóveis. E por que eu defendo tanto essa maneira? Por que eu insisto tanto na questão da captação? Por causa desses 3 pilares. Um deles é o produto, então é uma coisa óbvia. Se eu não tiver produto na prateleira para vender, não fecha a conta, eu não consigo realizar negócio sem ter produto para vender. O segundo deles é o cliente. Como que eu vou conseguir cliente? Jonatas, eu vi anúncios aí de campanhas de marketing digital e etc, fazer anúncios e tal. Pô, excelente, excelente. Você deve sim estar presente em todas as redes sociais, no Google, Facebook, Instagram, etc. E deve fazer a maior divulgação possível para vender os seus imóveis. Ou seja, se você não tem produto para divulgar, se você não tem produtos de qualidade para oferecer, para instigar, para provocar o seu cliente ideal, você não tem o que oferecer, você não vai conseguir atrair esses clientes que você tanto deseja. Então lembre-se do seguinte, o jardim florido é o que atrai as borboletas. Quais as iscas que você está colocando aí? Quantas iscas que você está colocando? Se você tiver pouco produto na prateleira, vai aumentar a sua dificuldade, tanto para atrair novos clientes, como até mesmo para atender a demanda desses clientes, que de repente você atrai o cliente através de um anúncio de um imóvel específico e por algum motivo aquele imóvel não serve para esse cliente, ele quer ver outras opções. E aí se você não tem, muitas vezes você acaba perdendo para um concorrente que fez mais captação que você. Mas espera aí, tem o terceiro ponto que é a parte de conhecimento, a parte de experiência, de técnicas e como que eu vou adquirir esse conhecimento. A primeira forma é como você já está fazendo, buscando se informar, Tem muita gente, além de mim, gerando conteúdo gratuito, conteúdo interessantíssimo aí na internet. Tem muito conteúdo bom para você adquirir, tem muitos livros bons para você adquirir esse conhecimento, mas a gente sabe que em quase tudo na vida o ideal é na prática. E por que eu insisto nessa história de começar fazendo captação? Porque a captação ela vai te dar o conhecimento de mercado real. Ela vai te dar o conhecimento de valor de mercado, você vai começar a conhecer os imóveis, um cliente vai te falar de um determinado imóvel que ele está pensando em comprar ou que ele está pensando em vender. Se você já fez uma captação nesse prédio ou já visitou algum imóvel lá, você diz, eu conheço, eu já tenho uma noção do padrão do prédio, já tenho uma noção mais ou menos da metragem do apartamento, tenho uma ideia de valores e com isso você vai começando a se tornar especialista. E aí vem um segundo ponto importante, que é o que eu digo para quem quer iniciar. Nicho. Não adianta eu pegar a cidade inteira, eu fazer captação de imóvel de norte a sul, todo o perfil de imóvel, de popular, alto padrão, o importante é que a gente tenha um nicho. Sugestão, defina um raio de atuação, ou da região onde você mora, ou da região onde você trabalha, ou de uma região que você julga que seja interessante. Aqui em Florianópolis, por exemplo, quando eu iniciei, eu trabalhava numa imobiliária próximo da UFSC, que coincidentemente é onde eu estou trabalhando hoje, ainda próximo da Universidade Federal, e eu identifiquei um público que procurava muito imóvel, que eram os pais dos alunos que buscavam imóveis para os estudantes e investidores que buscavam imóveis para alugar para esses estudantes. Então eu encontrei um nicho, qual o perfil de imóvel que esse estudante usa?
Normalmente eram estúdios, kitnets, apartamentos de 1 e 2 dormitórios, nessa região próximo da universidade. O que eu fiz? Nicho. Foquei nessa região e fui atrás buscar imóveis com essas características, com esse perfil. Aí eu fui conhecendo proprietários, eu fui conhecendo imóveis, eu fui conhecendo porteiros, zeladores, fui começando a ganhar indicações, fui começando a criar relacionamento e eu me tornei especialista na região. O meu foco principal era aqui, nessa região. Tanto que, em muitos casos, eu pegava clientes que por acaso apareciam para mim querendo comprar um imóvel numa outra região muito fora da minha área de atuação, eu fazia parceria com algum colega, eu até indicava, dizia, olha, meu amigo, tu que trabalha nessa região aí, atende esse cliente, se tu ganhar, tu não abeira ou não, faz o que tu achar melhor. Eu não tenho condições de ter esse cliente porque eu não conheço a região, eu não tenho o que argumentar com o cliente, não tenho outros imóveis para mostrar e até mesmo não só de conhecimento de mercado em si. Entenda o seguinte, imagine um cliente que ele vem de fora, vem de outra cidade, por exemplo. No momento em que ele chega na tua cidade, ele não conhece nada. E às vezes ele vai te questionar se ali próximo tem um colégio para o filho dele, se ali próximo tem algum mercado bom, se tem uma farmácia, se tem ponto de ônibus próximo, enfim, ele vai te pedir pontos de referência. Se você não é um especialista da região, se você não conhece tudo, talvez nesse momento você demonstre ali uma certa insegurança para o cliente, pode perder a venda aí por causa de uma bobeira. Então, daí eu insisto na importância do nicho e de buscar o máximo de imóveis nessa região. Depois, com o tempo, você pode expandir sim, mas quando você se torna especialista numa região, você vai começar a dominar o campinho. Muito bem, e como que eu vou encontrar esses imóveis? Como que eu vou encher minha prateleira de imóveis? Como que eu vou colocar essas iscas para atrair os clientes? Primeira coisa que é importante frisar aqui, qualidade é diferente de quantidade. Claro que, especialmente no começo, quando a gente está ingressando na profissão, quando a gente está começando no mercado, a gente precisa ter um portfólio de produtos para ter o que oferecer. A gente precisa encher a prateleira para ter o que anunciar, ter o que divulgar, para começar assim a atrair os clientes. Porém, pegar produtos muito fora do preço de mercado, produtos com problema de documentação muito enrolados, produtos que às vezes estejam numa situação muito precária, numa situação muito complicada, que mesmo que você faça uma bela produção de fotos, de imagens e vídeos do imóvel, não vai dar um anúncio vistoso, um anúncio que agrade aos olhos do cliente. Aí só se você trabalhar preço, aí é outra proposta, tá tudo bem também, se for o nicho que você quer atuar. Porém, é importante que você selecione um nicho e um subnicho, como eu comentei, né? Eu estava dando o meu exemplo de quando eu iniciei no mercado, que eu nichei nessa região próximo da universidade e eu nichei em produtos para esse público. Claro que aí tinham imóveis não tão bonitos, mas daí eram vendidos pelo preço, eram kitnets, coisas mais baratas que atraía o investidor, que muitas vezes até queria fazer um retrofit para pegar e alugar. Então entenda que a qualidade é diferente da quantidade. Às vezes você já está um tempo buscando esses imóveis, você já identificou mais ou menos o preço de mercado, você tem ali um proprietário vendendo um apartamento de 2 dormitórios na faixa de 500, 600 mil, dependendo do nível do imóvel, da qualidade desse imóvel, você tem um dormitório beirando a faixa dos 400, aí aparece um camarada lá vendendo um apartamento de 2 dormitórios por 700 mil, será que vale a pena colocar isso na pauta? Claro, a não ser que seja um imóvel realmente diferenciado e que se justifique esse valor. Mas me refiro a um imóvel nesse mesmo padrão, nem sempre compensa a gente colocar na pauta um imóvel muito fora de preço ou problema de documentação. É sempre importante pegar a matrícula do imóvel, pegar toda a documentação, dar uma olhada se o estado civil do cliente está atualizado ali na matrícula, dar uma olhada se não teve uma questão de... Dá uma olhada na situação desse imóvel, dá uma olhada na matrícula desse imóvel, ver se não teve uma situação de um inventário, de alguma coisa, ver se o estado civil do cliente está atualizado conforme o que consta na matrícula. Canso de pegar casos de clientes que vai lá, faz a venda, faz toda a negociação, o cliente, quando comprou o imóvel, ele era solteiro, aí depois disso ele casou, ele separou ou ficou viúvo, às vezes tem até herança para filhos para discutir, e o imóvel na matrícula ainda consta no nome dele como solteiro. Isso gera um desgaste, um problema e um tempo que pode inclusive derrubar a venda. Porque na realidade são problemas resolvíveis, vamos dizer assim, nem sei se essa palavra existe, são problemas solucionáveis, tá? Dá para resolver todos eles. Porém,
A venda é timing. Enquanto o contrato não estiver assinado, enquanto não estiver tudo redondo, tem outros corretores buzinando no ouvido do teu cliente, tem outras pessoas colocando pilha ali, oferecendo outros imóveis e às vezes o cliente tem esse senso de urgência também, o cliente comprador. Então é importante verificar essa documentação do imóvel antes de colocar o imóvel na pauta para pegar um imóvel de qualidade. Muito bem, e aí agora eu quero localizar esses imóveis. Como que eu vou localizar esses imóveis para encontrar, para eu colocar imóvel na minha prateleira, para eu colocar produtos na minha prateleira, colocar imóvel na pauta para eu ter o que oferecer? O básico, que a grande maioria faz, internet, é onde a grande maioria está. E aí a gente tem o OLX, a gente tem marketplace do Facebook, tem até alguns portais que já disponibilizam anúncios direto para os proprietários e é a forma mais fácil. E justamente por ser a forma mais fácil, ali é o Mar Vermelho, é onde todo mundo está. Não estou dizendo que é errado fazer isso, lógico, some isso também, mas já se prepare para pegar proprietários mais, não vou falar furiosos, mas eu vou dizer mais impacientes, que o proprietário, quando ele coloca um anúncio dele no OLX, por exemplo, informando que é direto para o proprietário, ele deve receber 20, 30 ligações por dia de corretor querendo fazer a captação desse imóvel. Então, normalmente ele já está mais saturado, normalmente ele já está mais desgastado e ele começa a ser mais ríspido, não aceitar que você capte o imóvel dele. Muitas vezes ele informa que já está com muitos corretores, que já está com muitas imobiliárias, não quer abrir mais, ou ainda, uma coisa que é bem comum de acontecer, o proprietário diz, não, ok, pode vender, pega aqui as fotos, manda as fotos para ti, manda as informações do trabalho. Na minha opinião, a captação de um imóvel que o corretor não foi lá conhecer, o corretor não fez a visita, não fez as próprias fotos, ela não passa de uma informação privilegiada. Claro, não tem solução, você não tem nada na pauta, você está começando agora, precisa colocar produto na prateleira? No primeiro momento, ok, mas depois seria interessante que você retomasse o contato com esse proprietário, montasse uma apresentação da sua empresa, uma apresentação pessoal, um portfólio de cases que você tem aí, enfim, monta uma apresentação sua, né, para você mostrar para o proprietário qual que é o trabalho que você quer fazer. Explique para ele que você vai fazer fotos profissionais, que você vai fazer vídeos, que você vai fazer divulgação nos portais, etc, etc. Montar um manual desse e mandar para ele e dizer, meu amigo, eu não quero ter só mais um imóvel na prateleira, né? Eu quero realmente fazer um trabalho diferenciado e ir visitar o imóvel. Por que eu insisto na questão da visita ao imóvel? Primeiro momento, contato com o proprietário. Entenda o seguinte, na grande maioria das vezes, o proprietário do imóvel, no momento em que ele vender esse imóvel, ele vai comprar outro. E esse vai ser o melhor cliente, porque ele vai precisar comprar outro, porque ele precisa desocupar o imóvel dele. Muitas vezes ele quer fugir do ganho de capital, de pagar lucro imobiliário, então ele tem até um prazo para comprar esse outro também. E ele está com dinheiro na mão, o que é melhor de tudo, né? Então, o corretor que fizer um bom vínculo com ele já desde a hora da captação, já vai ter esse cliente na mão. E se você, por acaso, vendeu o imóvel dele, melhor ainda. Você já sabe até quando que ele vai receber, quanto e quando que ele vai receber para já poder engatar. Então, já a primeira dica para você, na hora que for fazer essa visita no imóvel, crie essa conexão com o proprietário e já pergunte para ele quais as intenções dele. Por que ele está vendendo esse imóvel? Se ele precisa de um imóvel maior, se ele precisa de um imóvel menor. Às vezes o cara está casando, às vezes o filho ou a filha estão casando, às vezes o cara está separando, ele precisa dividir o patrimônio com a esposa ou com o marido, enfim. Então a gente precisa entender o motivo que esse cliente está vendendo para de repente ali já linkar. Já vi situações de vendas onde o corretor foi fazer a captação e o cliente disse, eu estou vendendo aqui porque estão lançando um outro empreendimento novo aqui do lado e eu quero fazer um upgrade para o empreendimento novo. O corretor foi sagaz e esperto, pegou o cliente e falou, cara, vamos fazer o seguinte, você já foi lá ver o empreendimento? Não, então vamos lá conhecer e vamos tentar fazer uma proposta para a construtora colocando o seu imóvel no negócio. Olha a sacada. Então, o corretor saiu para fazer a captação e no fim acabou com a proposta de compra de um outro imóvel para o cliente fazer o upgrade e o imóvel entra no negócio para a construtora. Tá? Então, eu falo muito sobre essa questão de ir fazer a visita no imóvel para que você faça as suas fotos, né? Faça fotos de qualidade, não usar as fotos que todo mundo está usando, que o proprietário mandou para todo mundo as mesmas fotos. Às vezes o proprietário manda até com logomarca da primeira imobiliária que teve lá e mandou para ele, então é bem importante que você faça isso. E aí vem um ponto crucial, um ponto importantíssimo na hora que a gente vai fazer esse contato com o proprietário.
Você foi lá, conseguiu alguns contatos, etc. e vai ligar para eles para vender o imóvel deles para fazer captação. A grande maioria dos corretores comete o que eu acho um erro gravíssimo de ligar para o proprietário pedindo, por favor, para captar o imóvel dele. Senhor João, eu trabalho na imobiliária XYZ e eu gostaria de captar o seu imóvel, eu posso? Eu estou ligando pedindo um favor. Vamos parar e pensar um pouquinho. A gente ganha só no sucesso. Eu não ganho para ir lá fazer uma avaliação do imóvel do cara, eu não ganho para ir lá fazer foto e vídeo do imóvel do cara, eu não ganho para fazer anúncio do imóvel do cara. E isso tem que estar claro para o cliente. E aí no momento em que eu vou ligar para esse cliente, eu vou me posicionar, vou dizer assim, olha, eu estou me colocando à disposição para te auxiliar na venda do teu imóvel. Eu vou fazer divulgação do teu imóvel, eu vou buscar cliente, eu já tenho uma carteira de clientes, enfim, aí dependendo aí de como tiver tua carteira de clientes, de quais são os teus diferenciais, você vai montar aquele portfólio que eu falei de apresentação sua ou da sua empresa para informar para o cliente por que ele deve deixar o imóvel de você, né? Quais são os diferenciais que você tem para oferecer para ele e não ficar pedindo favor. Você não está fazendo favor para ninguém, é o seu trabalho, valorize isso, isso é de extrema importância. Muito bem, e aí eu comentei sobre a história do mar vermelho da internet, onde está todo mundo, e é o primeiro ponto onde a gente vai buscar, mas lembre-se do seguinte, cada vez mais o pessoal está ficando com preguiça de ir para a rua, cada vez mais o pessoal está ficando com medo de ligar e só quer mandar WhatsApp, enfim. E aí que você começa a encontrar o trabalho que ninguém quer fazer, né? E para mim, o trabalho de campo é o que mais funciona. Você visitar esses imóveis, visitar esses prédios e fazer contato com o porteiro, com o zelador, com vizinhos, com o síndico, com funcionários do edifício, começar a conhecer essas pessoas, começar a criar uma certa amizade com elas, começar a criar uma conexão com essas pessoas. Isso é de extrema importância para você conseguir algumas indicações, tá? Além, óbvio, da sua rede de contatos. Para você, corretora de imóveis que está ingressando agora no mercado ou você que está pensando em ingressar. Primeira coisa que você tem que fazer é escrever na testa, eu sou corretor de imóveis. Quando eu digo isso anuncia nas suas redes sociais que você está trabalhando como corretor, faz um story lá avisando, coloca uma foto profissional lá no seu feed dizendo estou trabalhando como corretor de imóveis. Pega a sua rede de contatos, toda a sua rede de relacionamento de pessoas e informe eles que você está trabalhando. Olha, se você souber de alguém que esteja vendendo ou alguém que esteja procurando um imóvel aqui nessa região, eu estou me especializando nessa área aqui agora, me tornei corretor de imóveis. Esse é o principal ponto, através de indicação você vai conseguir imóveis que muitas vezes o pessoal não tem. Peguei um imóvel, fui lá visitar o imóvel, entrei no imóvel. Ali dentro, eu vou ter contato com pessoas que estão circulando pelo empreendimento, com outros moradores e conversar com essas pessoas pode ser interessante, né? Eu faço questão nesse momento de parecer mesmo corretor, de ficar lá fotografando o prédio, mostrando para todo mundo perceber que eu sou corretor. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, eu peguei um imóvel, entrou na nossa pauta um imóvel aqui, eu fui lá visitar o imóvel para conhecer e fazer algumas fotos e vídeos, etc. Eu estava na frente do prédio fazendo algumas fotos, eu percebi que uma mulher se aproximava e ela ficou me olhando. Eu falei, essa mulher vai entrar no prédio, ela está vindo para cá. E eu continuei fazendo de propósito para chamar a atenção dela. Ela chegou e perguntou, você está vendendo o apartamento do seu Aloysio ali? Eu falei, não, estou vendendo do seu João ali no 3º andar. Qual que é o do seu Aloysio? Do seu Aloysio é no 4º andar. Você é parente dele? Você conhece ele? Não, eu sou conselheira aqui do prédio e tal. E eu sei que ele está vendendo, ele não mora mais no prédio, ele comprou um outro apartamento, saiu e eu sei que ele está vendendo, tá? E aí eu perguntei se ela tinha o contato dele, ela não tinha o contato, mas ela já tinha me informado que era no 4º andar. E no 1º andar eu ainda tinha visto uma placa de uma outra imobiliária também, de um 3º imóvel que estava à venda no prédio, né? Hoje já existem ferramentas que a gente consegue identificar, através do endereço a gente consegue identificar quem são os proprietários desse imóvel, pegar telefone, contato desses proprietários para fazer contato com eles. E o que aconteceu? Eu fui para visitar um imóvel e no fim eu saí de lá com 3 imóveis a mais na pauta para trabalhar, né? Com mais 2 contatos para fazer ali e buscar esses proprietários. Então é importante sim, quanto mais a gente estiver na rua em contato com pessoas, é de extrema importância e fundamental. E aí vem o segundo ponto da parte da captação, né? A gente fala sobre localizar o proprietário, fazer o contato com o proprietário, e é o segundo ponto, marcar a visita para você ir conhecer o imóvel, né? Nesse momento é importante que a gente converse com o proprietário e explique para ele, olha, o ideal é a gente pegar um dia de sol
um dia que esteja um dia bonito, porque eu quero fazer fotos, eu quero fazer vídeos. Hoje a grande maioria das pessoas começa a sua busca por imóvel na internet, então é importante que a gente produza imagens de qualidade para encantar esse cliente, né? Então eu comento isso com o cliente para que ele já entenda que é importante que o imóvel esteja organizado. Hoje em dia não, sempre foi complicado, seria muito complicado você chegar para o proprietário e dizer, querido, deixa a loucinha limpinha e guardada, não deixa a louça em cima da pia, né? Não deixa tanto o vaso levantado, toalha pendurada no banheiro, essas coisas. Ficaria chato você dizer isso para o cliente. Então, segunda dica bônus para você aqui, monte um manual do proprietário, um manual de instrução para o proprietário que você vai mandar para ele, você vai mostrar profissionalismo enviando esse manual, um PDF normal, alguma coisa assim, e enviando para ele com algumas orientações de uma maneira sutil. Você vai dizer para o cara, deixa a casa, o apartamento bonitinho, para quando o corretor for aí conseguir captar boas imagens, né, boas fotos, bons vídeos, que isso é o que vai te ajudar muito a vender. Chegando na visita do imóvel, lógico, sorriso no rosto, empatia, você vai conhecer o proprietário, os proprietários do imóvel, conversar com eles, entender o porquê que estão vendendo, o que estão buscando, o porquê que compraram, o que levou eles a comprar, porque isso vai te ajudar na hora de fazer os anúncios, vai te ajudar a entender quem é o público-alvo, vai entender alguns diferenciais do produto. Lembre-se de olhar a vaga de garagem, lembre-se de olhar se tem um hobby box no imóvel, né? E lembre-se de pegar documentação desse imóvel. Pelo menos a matrícula do imóvel, IPTU, condomínio, são coisas fundamentais que você precisa ter para saber se esse imóvel não tem nenhuma restrição, se esse imóvel não tem nenhum problema que possa complicar a sua venda, ou pior, pode acontecer de você colocar na pauta de qualquer jeito, ir lá, vender o imóvel e na hora de ir para a parte de documentação, de ir para uma escritura ou para um financiamento bancário, você abre a caixa preta e descobre que tem esqueleto no armário. E aí a venda cai, você queima o filme com o cliente comprador, se desgasta e é só estresse, né? Então é de extrema importância a gente ter cuidado nessa hora da documentação. Feito isso, fotos, vídeos, sugestão, vídeos na horizontal e na vertical, porque você vai poder fazer divulgação no YouTube e Reels, TikTok, Stories, etc. Tá? Então capte vídeos nos dois sentidos, invista muito em vídeos. Até recomendo que você apareça nos vídeos, porque o vídeo ele gera autoridade e ele gera conexão. Já viu o corretor, quando você marca a visita no imóvel, né? Ele marca, eu vou estar com um paletó bege, uma camisa preta lá na frente, ele fica lá igual dois patetas se procurando. Agora, se o cara já te viu, ele já sabe quem você é. Se ele já viu os teus vídeos, ele sabe quem você é, ele chega lá e já te reconhece de cara. E isso já cria uma certa conexão, é como se ele já te conhecesse. Isso abre portas, isso abre caminho. Então, aposte bastante em vídeos. E eu estava falando sobre a importância da visita no imóvel. Uma outra situação que você já deve ter visto quando liga para uma imobiliária. Eu vi uma placa de um imóvel XYZ na rua tal, assim, assim, assado. Aí o corretor não conhece o imóvel, ele nunca foi lá e o cliente pergunta, eu queria saber como é que é o imóvel, como é que é a posição solar dele, ele é ensolarado, ele é bem ventilado, como é que está o estado geral do imóvel? Daí o corretor, espera aí só um minutinho que eu vou olhar no sistema. E aí ele vai ler informações que tem ali, na melhor das hipóteses, quando não, o sistema é o coleguinha do lado que me liga, ô seu João, aquele apartamento que o senhor captou lá, é sol da manhã ou é sol da tarde? A vaga é livre, como é que está o apartamento? É ensolarado? É arejado? É voltado para onde? Tem vista livre? E diferente quando o corretor conhece o imóvel, ele de bate pronto, ele já sabe encantar o cliente, ele sabe falar de olhos fechados, ele sabe tudo sobre imóvel. E é por isso que normalmente, na imensa maioria das imobiliárias, por onde eu passei e as que eu conheço, na imensa maioria dos casos que trabalham com imóvel de terceiros, os corretores que mais fazem captação normalmente são os que mais vendem. Por quê? Eles conhecem de cabeça o imóvel. Na hora que ele pega um cliente que fala, eu quero imóvel assim, assim, assado, se ele já visitou, na hora já vem na cabeça dele aquele imóvel que ele sabe que vai servir para aquele cliente. Ele já conhece o proprietário, já sabe ali o que tem de margem de negociação, até onde que pode ir, até onde que não pode ir. Ele já sabe o que o proprietário aceita ou não. Então, normalmente, esse corretor ele já está um passo à frente. Vamos lá, para a gente não se estender muito, eu falei ali sobre placa, sobre o cliente que ligou de placa. Você sabia que a grande maioria das pessoas que ligam
para uma imobiliária ou para um corretor, não contato de site, que ligam, vem através de placa. E muita gente, poxa, mas placa polui demais. Concordo, se encher de placa na frente do imóvel, com certeza vai poluir, vai virar um carnaval. Eu não recomendo que você faça isso. Mas, placa, perceba o seguinte, o cliente que liga de uma placa, ele certamente já comprou a localização e a fachada do prédio. Pelo menos isso. Por quê? Se esse cara está rodando por uma região e ele vê uma placa, cara, se é uma área que ele não gosta, para que ele vai ligar, perder o tempo dele? Concorda? E se a fachada do prédio não agrada para ele, ou se a fachada da casa não agrada, também não tem por que ele ligar. Aquilo ali já são objeções que ele já contornou. E da mesma forma, quando você olha para o imóvel, você já tem uma noção do padrão dele. Padrão. Então, você pega um cliente mais assertivo. O cara que está buscando imóvel de mais alto padrão, ele não vai ligar para o imóvel que ele percebe que é um imóvel mais simples. O inverso também é verdadeiro. O cliente que está com a condição financeira um pouquinho mais apertada ou que está buscando um imóvel mais acessível para o bolso dele, ele não vai ligar para um prédio todo glamouroso que ele sabe que o bolso dele não vai conseguir pagar. Então, placa é importante e, mais uma vez, da mesma forma como não se pede para fazer captação, também não se pede para colocar placa. A placa a gente leva e informa para o cliente, que é mais uma vantagem que está trazendo para ele, a exposição através de uma placa e já pergunta onde que vai ficar melhor colocar essa placa, onde é que a gente pode colocar essa placa para fazer uma divulgação melhor. Lembrando, sem encher de placas, se já tiver outras placas, tenta conversar com o cliente, até de orientá-lo, de deixar uma placa de cada vez, de repente sugerir fazer algum revezamento, etc. Para a gente finalizar, existe uma outra forma da gente fazer, encontrar esses proprietários, localizar eles, da gente chamar a atenção deles, que é o básico. A gente não fala tanto sobre fazer anúncio de divulgação de imóvel, por que não divulgar o seu trabalho? Por que não anunciar o seu trabalho? Dica bônus, avaliação gratuita. Faça avaliação gratuita do seu imóvel. Você como especialista da região, lembra do começo do vídeo que eu comentei, você é especialista da região, você nichou, você já conhece, você já está pronto para fazer avaliação de imóvel. O cliente vai te ligar para avaliar porque ele quer vender. Nesse momento você vai fazer a avaliação, já faz foto, já faz vídeo e dali, muitas das vezes, você já sai com a autorização de venda. Às vezes, nesse caso, fica até mais fácil para você pegar a exclusividade quando for interessante. Nem todo imóvel vale a pena pegar a exclusividade. Só quando for imóvel que você sabe que vai vender, que é um imóvel que está dentro do preço de mercado, está bem adequado para o negócio, aí compensa você pegar exclusividade. Enfim, esse é um tema que a gente pode aprofundar muito mais. Comecei a falar sobre exclusividade, muita gente já me perguntou como que faz para pegar a exclusividade, até onde vale a pena ou não pegar a exclusividade. Enfim, daria para a gente estender e esse vídeo ficaria um pouco mais longo. E a minha ideia aqui com esse vídeo, o que é, pessoal? Como eu falei no início, eu ainda treino equipes, eu ainda tenho equipes de corretores, eu treino equipes desde 2008. E acaba se tornando maçante um conteúdo que entra corretor, sai corretor, você abre outra loja e começa a treinar mais corretores. Eu pensei, faz tanto tempo que eu estou treinando a mesma coisa para tantos corretores, seria muito mais fácil eu montar um manual passo a passo de tudo que cada corretor tem que fazer. Para cada corretor que entra na minha equipe hoje, eu montei um manual, um passo a passo. Eu gravei capítulo por capítulo de um grande livro de captação informando como que faz para encontrar esses imóveis, né? Quais são todas as formas possíveis e imaginárias de localizar imóveis à venda, quais são as formas possíveis e imaginárias de localizar os proprietários desse imóvel, como que a gente faz para encontrar esse proprietário, que abordagem que eu devo utilizar com esse proprietário, né? Como que eu devo falar com ele, como que eu devo me apresentar na hora da visita, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ver, como que eu faço as fotos desse imóvel, como que eu faço uma descrição desse imóvel, né? Como que é o meu tratamento com o proprietário, enfim, tudo isso que eu comentei de uma maneira muito mais profunda, mais detalhada. Eu preparei um treinamento bem denso para minha equipe, a princípio era para minha equipe, e eu pensei, por que não compartilhar? Já que há tanto tempo eu venho compartilhando conteúdo com corretores do Brasil todo, né? Muita gente às vezes me chama para fazer uma mentoria, uma consultoria em alguma imobiliária, mas às vezes a questão de deslocamento, a questão de tempo para mim inviabiliza. Então eu pensei, por que não formatar tudo isso de uma maneira online, muito mais prática e disponível para você 24 horas. Então eu estou lançando aqui um curso de treinamento Masterclass de captação de imóveis, onde você vai se tornar especialista em captar imóveis, você vai encher essa prateleira, você vai ter produtos para você divulgar, para você captar novos clientes
vai entender como separar o que é um imóvel de qualidade de um imóvel diferente, vai entender uma matrícula, vai aprender a estudar uma matrícula de um imóvel e saber quando que o imóvel é interessante de pegar ou não, quando que o imóvel tem problema ou não, quais os cuidados que a gente tem que ter. Enfim, eu preparei tudo isso daí, além, é lógico, de modelo de ficha de autorização de venda para quem quer iniciar agora e não tem um modelo daquela carta de apresentação da empresa que eu comentei aqui com vocês, modelo de um estilo de prospecção diferenciado de contrato de parceria com porteiro, zelador e pessoas para indicação, enfim, modelo desse manual do proprietário, para que o proprietário deixe o imóvel ajustado, né? E além disso, as pessoas que aderirem ao curso também vão participar de um grupo seleto aqui do Telegram junto comigo para eu tirar todas as dúvidas, para esclarecer as dúvidas ali em tempo real. Você vai estar no grupo junto comigo. Eu estou com uma dificuldade numa captação, estou com uma dificuldade nisso daqui, o proprietário fez essa objeção, o que eu faço? E não só comigo, com outros profissionais do mercado, onde a gente pode montar ali uma rede de parcerias, cria network, faz relacionamento e um pode ajudar o outro também. Então, nesse momento a gente está abrindo o carrinho e eu estou disponibilizando para você, em primeira mão, o primeiro curso que finalmente tanto me pedem a respeito de captação imobiliária. Então eu não sei onde que você está assistindo esse vídeo, mas em algum lugar vai ter algum botãozinho para você clicar e comprar o curso, participar dessa Masterclass. Coloquei um preço bastante acessível para você que está começando agora, para você que está pensando em iniciar nessa profissão tão promissora e maravilhosa. Então coloquei um valor bem acessível para que todo mundo possa começar com o pé direito na profissão, tá bom? Espero que você goste, que você venha fazer parte da nossa Masterclass e eu te encontro no nosso grupo do Telegram. Valeu, um abraço!